Bom dia, turma 101. Tá tudo bem com vocês? Lembrem-se que amanhã, dia 14, tem uma atividade para vocês mandarem, tá ok? Eu espero que estejam fazendo e que realmente mandem, porque a Secretaria da Educação está pedindo para a gente fechar o segundo período. E automaticamente eles vão pedir logo para fechar o terceiro. E quem não tiver enviado não terá nota, né? Eu não sei fazer nota. Eu sei corrigir as atividades e, de acordo com o que fizerem, eu dou a nota, ok? Agora, quem não mandar, eu hoje já preenchi uma parte da parte de matemática, lá do CIAEP, e já enviei, e muitos ficaram sem nota, né? Depois vão dizer que é porque tapioca mordeu beiju, e vocês não estavam com vontade de fazer as atividades e não fizeram. Tiveram muito tempo, né? Então, manda essa atividade de amanhã, 14/10/2020. Mandem, nem que seja pela noite, que eu vou aguardar, né? E vou lançar já no terceiro bimestre, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa parte de matemática, né? Uma das nossas disciplinas, a aula 21 do terceiro bimestre. Nós já falamos aí várias aulas sobre logaritmo e vamos continuar falando de logaritmo. Hoje nós vamos falar da inequação logarítmica. Nós já falamos na equação, agora é a inequação logarítmica. E é muito parecido com a equação, né? O que vai mudar? Em vez de trabalhar com a igualdade, nós vamos trabalhar com o sinal de maior ou menor. Então, diz aqui, o que é uma inequação logarítmica? É toda inequação que contém pelo menos um termo que envolva logaritmo. Então, uma inequação, ela é logarítmica quando contém pelo menos um termo que envolve logaritmo. O que ela quer dizer com isso? Se a inequação vai ter sempre dois termos, onde um vai ser maior que o outro ou vai ser menor que o outro. Vai ser maior ou igual ou menor ou igual, ok? Então é isso aí, você sempre vai fazer essa comparação. Em vez de trabalhar com a igualdade, você vai trabalhar com os sinais de maior ou menor. Isso é inequação logarítmica. Para que isso aconteça, tem que haver pelo menos um termo logarítmico. Então, para a resolução da inequação logarítmica, devemos impor e resolver exatamente as condições de existência que nós já vimos lá em aulas anteriores. O que é a condição de existência? É o que o logaritmando seja maior que zero e a base seja maior que zero e diferente de 1. Então, nós devemos impor, ou seja, fazer a coisa com as duas alternativas. O logaritmando tem que ser maior que zero e a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? E daí fazer um esboço de um gráfico de acordo com a equação dada, né? Para a comparação das bases ou dos logaritmandos. Então, na realidade, nós vamos fazer o gráfico para mostrar que aquilo que foi dado na equação é verdadeiro, tá? Então, nós temos aqui, a propriedadezinha, uma das propriedades importantes, a partir do gráfico. Veja bem, foi dado esse logaritmo aqui, y, como é que se lê isso aqui? Y igual a log de x, ou seja, logaritmo de x na base a.
esse termo aqui é a base, ó, que poderia ser qualquer letra, mas disseram que é A. Então, logaritmo de x na base A, tá ok? Vamos ver aqui algumas condições quando isso acontece. Logaritmo de x na base A. Temos duas condições, ó. Se a base A for maior que 1, ela sempre tem que ser, ela nunca pode ser 1. Se a base A for maior que 1, nós temos uma função crescente, ó. Essa curva aqui, ó, ela vai crescendo. Aí foi dado aqui, ó, o A não é maior que 1? É. Então, eu tenho A maior que 1. Eu peguei aqui, ó, 1, tá? Peguei mais dois valores, x1 e x2, que são valores qualquer. Logaritmo de x2, logaritmo de x1. Qual é a condição para o A maior que 1? É que o x2 tem que ser maior que x1. Ó. x2 maior que x1. Se nós tivermos como base o 1, aqui poderia ser 2, aqui 3. Logo, o 3 não é maior que 2? É. Então, o x2 tem que ser maior que 1. Se somente se o log de x2 for maior do que o log de x1. Então, para que ela seja crescente, tem que ter essas condições. O A maior que 1, o log de x2 na base A maior do que o log de x1 na base A, tá? Automaticamente o x2 é maior do que x1. Está aqui, ó. 1, x1, x2. Esse x1 não é maior que x1? É. O x2 não é maior que x1? É. Então, essas condições impõem que a nossa função logarítmica ela é crescente. Está dado no gráfico aqui, ó. E aí, uma maneirazinha de você entender e nunca mais esquecer, olha aqui, ó. O sentido de desigualdade se conserva. Sentido, ó, maior, ou seja, o x2 é maior do que x1, se somente se o logaritmo de x2 na base A for maior do que o logaritmo de x1. Então, isso aqui, gente, é uma maneira de vocês entender que esse gráfico só vai ser crescente quando o segundo termo for maior do que o primeiro. Está aqui, ó. O x2 é maior que x1 se somente se, ou seja, só acontece essa condição se o log de x2 for maior que x1. E aí botou-se aqui no gráfico ó, os dados, ó. x1, x2. O x2 é maior que x1. Quando? Quando o logaritmo de x2 for maior do que o logaritmo de x1. E aí, como é que eu vou saber disso? Esses sinais, ó, vão ser sempre os mesmos, ó. Maior, maior. Quando um for maior, outro é menor, ela vai ser decrescente. Quando os dois sinais são maiores, professor, e quando forem os dois menores? Nós vamos ver lá na frente. Então, quando os dois sinais for maior, ele é um gráfico de função crescente. Ok, gente? Vamos ver a segunda condição, para que você nunca mais esqueça disso aqui, ó. Quando é crescente e quando é decrescente. Agora, ó, o A é maior que 0 e menor que 1. Veja que é menor, ele nunca pode ser igual a 1, o A. Ou ele é menor ou ele é maior. Nunca ele é 1. Então, tá bem aqui, ó, o 1, o x1 e o x2. Também são valores maior que 1. Para x1, eu tenho log de x1 na base A. Quanto seria esse valor aqui? Poderia ser menos 1. Para x2, eu tenho que o log de x2 na base A. Esse x2 é maior ou menor que o x1? Professor, é maior, porque está mais distante. Não, ele é menor. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2, um exemplo.
Eu pergunto, quando você está devendo R$ 1 para José e R$ 2 para Maria, para quem você está devendo mais? Está devendo mais para Maria. E quando você está devendo mais, você tem menos. Então, esse número, ele é sempre menor do que este. No eixo Y, abaixo do eixo X, à medida que você se distancia da origem, esse número vai ser sempre menor, ok, gente? Isso aqui vocês já viram lá em produto cartesiano, viram no 9º ano, viram revisão que eu fiz com vocês. Então, não tem muito o que explicar. Agora, qual a outra condição? A primeira é que o A é maior que 0 e menor que 1. Agora, veja o que diz aqui. Ó. O x2 é maior que x1. Ó. x2 é maior que x1. O x2 é maior que x1 se somente se o x2 for menor que x1. Foi o que eu falei anteriormente, ó. Esse termo é menor que esse, porque este termo está mais distante da origem. Aqui eu teria menos 1, aqui eu tenho menos 2. Menos 2 é menor que menos 1. Para isso, o x2 tem que ser maior que x1. Observe aqui, ó, o que está dizendo. x2 maior que x1. Isso é verdade. Mas ela só é decrescente se somente se o log de x2 for menor do que o log de x1. Então, aqui, os sinais de desigualdade se invertem. Um maior e outro menor. Um maior e outro menor. Um maior e outro menor. Nesse caso, ela é uma função logarítmica decrescente. À medida que eu aumento esse termo aqui, ó, eu vou diminuir este. Tá ok, gente? Então, isso aqui é uma função logarítmica decrescente. Deu para entender? Espero que sim. Agora, nós, de acordo com essas propriedades, nós vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Veja bem, ó. Ele quer para resolver a inequação, não é mais equação. Quando eu falar em equação, eu vou ter sempre aqui o sinal de igualdade, ó. Inequação, eu vou ter sinal de maior ou menor. Então, qual é a condição para que exista inequação? Que pelo menos um termo seja logaritmo. Então, os dois aqui são, logo é inequação. Para se resolver essa inequação, devemos aplicar o quê? A condição de existência. O que diz a condição de existência? Que o logaritmando tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Eu pergunto, 3 é igual a 1? Não, 3 é diferente de 1. E é maior que 1. Tá ok? Então, agora nós vamos resolver. O que nós vamos fazer? Pegar esse termo e dizer que ele é maior que 0. Porque é uma das condições da condição de existência. É uma das propriedades. Igualar o logaritmando a 0. Então, ó, 5x menos 1 tem que ser maior que 0. Eu pego esse termo, levo para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Ah, professor, e agora ficou 5x maior que 1. O que eu faço? Isolo a variável, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto dele passa a ser denominador. Logo, o x para esse logaritmo é igual a x é maior que 5. Aqui não se trata de igual, não se fala em igualdade, se fala em maior ou menor, tá ok? Então, esse valor aqui é maior que 0, tirando o valor de 5x, ó. O 1 vai para o segundo membro, que é um termo, uma equação do primeiro grau, isolo a variável,
o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador e o que está junto passa a ser denominador. Agora nós vamos fazer um esboço do gráfico para que a gente entenda melhor o problema. Olha o que diz aqui, ó. Fazer o esboço do gráfico. O A, a base, ó, quem é a base? Bem aqui, ó, que é o A, né? Então, A igual a 3. Então, a base igual a 3 é maior que 0, não é verdade? 3 não é maior que 0? Sim. Logo, essa função é crescente. Toda vez que a base for maior que 0, maior que 1, ela é crescente. E se for menor que 0, menor que 1? Menor que 0 não pode, tem que ser menor que 1. Caso meio, ela vai ser decrescente. Então, aqui, ó, a base é igual a 3, que é maior que 0. Logo, a função é crescente. Ok? Vamos resolver o gráfico. Como é que fica o gráfico? Eu vou pegar, ele não diz que o log de 5x menos 1 na base 3 é igual ao log de 4 na base 3? Pois é. Esse logaritmando é um número. Esse número é 4. Esse valor é o valor de x. Então, vou pegar esse valor e colocar aqui no gráfico. Para x igual a 4, ó, o log de 4 na base 3 é igual a 1. Agora, o log de 5x menos 1 na base 3 é igual a 5x menos 1. Então, eu coloquei bem aqui, ó. Então, esse termo fica aqui, porque está em função de x. O 4 fica aqui, porque é o x. E aqui é o y, que é o logaritmo de 4 na base 3. E o logaritmo de 5x menos 1. Então, esse é o gráfico, tá bom? Agora, como é que nós vamos saber a resolução desse problema? Quais são os valores que vai servir? Olha aqui, ó. Observando o eixo x, ó, observa que aqui está tudo fechado, ó. Essa bolinha, conjunto dos números reais. Quando está fechado é porque o valor serve. Então, aqui é maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Olha aqui, ó. Pego o logaritmando, em vez de eu igualar agora a 0, eu igualo eu digo que é maior que 4. Ó, 5x menos 1 maior que 4, significa que eu estou comparando os logaritmos. O sentido da desigualdade se conserva, ó. Maior, e a base também é maior, porque a base é 3, então é tudo maior. Logo, a desigualdade se conserva. É o primeiro caso do gráfico, não é verdade? Vamos agora resolver, ó. Pego o logaritmando x vezes 5 menos 1 maior que 4, tá bem aqui, ó. E aí eu vou resolver essa inequação. Esse termo que está no primeiro membro vai para o segundo membro com sinal trocado. Então, fica 5x, 4 mais 1 dá 5. Tirando o valor da variável, é a mesma coisa que a equação. Eu isolo a variável e divido 5 dividido por 5. É só fazer aqui, ó. 5 dividido por 5, o que implica que o x é maior que 1. Então, x é maior que 1. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de equação 2. Professor, mas não teve a 1. Teve, tá bem aqui, ó. Chamado de equação 1. Aqui, ó. Equação 1. Tá ok? Então, aqui eu tenho a equação 1 e lá na frente eu tenho a equação 2. Então, o que eu posso observar? Ó? Eu tenho o valor de x maior que 1/5 e tenho o valor de x para
maior que quanto? Que 1. Quando eu tenho dois valores para x, eu tenho que tirar a interseção entre x maior que 1 sobre 5 e x maior que 1, toda vez, tá? Ó, portanto, temos x maior que 1/5 e x maior que 1. Por isso, vamos tirar a interseção. E nós já vimos interseção de conjuntos lá no primeiro bimestre, né? Vocês lembram? Não, né? Mas tentam se lembrar. Fazendo a interseção, eu vou para uma reta, ó. Ele não diz que o x tem que ser maior que 1/5. Então, eu peguei essa reta aqui, ó, e rachurei aqui de amarelo alaranjado, ó. Tudo que tiver aqui, vamos supor, eu tenho 1/5, tenho 1 bem aqui, tenho 2, tenho 3, tenho 4, e aí vai, até infinito, né? A equação 2, ó, diz que o x tem que ser diferente de 1, olha, maior que 1, ó. Se é maior que 1, são todos os valores após o 1. Daí nós vamos colocar uma terceira reta para tirar a interseção entre a reta da equação 1 e a reta da equação 2. Mas o que diz mesmo a interseção entre conjuntos? A interseção entre dois conjuntos são todos os elementos que estão no conjunto A, vamos chamar isso aqui de conjunto A, e todos os elementos que estão no conjunto B. Então, vamos pegar essa reta bem aqui, ó. Se eu traçar uma perpendicular aqui, ó, eu tenho termos na equação 1 e na equação 2? Não, eu tenho só na 1. Quando chegar aqui a partir do 1, ó, eu tenho valores, ó, 1 até infinito. 1 até infinito. Então, eu passo uma reta perpendicular e onde tocar na terceira reta, tudo que está à direita são valores que vão pertencer ao conjunto. Aqui, ó. Onde é que está os elementos que faz parte das duas equações? A partir do 1, ó. Eu tenho tudo isso aqui. Para cá eu só tenho de 1, ó. E eu não posso ter interseção entre um conjunto. Eu tenho que ter entre, no mínimo, 2. Então, eu tenho 1 interseção 2, ou seja, equação 1, interseção com a equação 2. Vai ser todos os elementos que são maior que 1. Logo, a resposta fica assim, ó. O conjunto solução, esse S é determinado como conjunto solução, é igual a x pertencente ao conjunto dos reais, tal que o x é maior que 1. Professor, mas por que não é maior ou igual? Porque bem aqui está aberto, ó. O 1 não faz parte da base. A base nunca pode ser 1. Nunca, 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 jamais. Ela tem que ser maior que 1 ou menor que 1 até chegar antes do zero. Tá ok? Tem que ser diferente de 1, mas não pode ser negativo. Tá bom? Então, a resposta desse problema, daquele gráficozinho lá, ou da função f de 5x menos 1 na base 3, é igual é maior que log de 4. Então, fica assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x maior que 1. Eu espero que tenham entendido, porque não é difícil. Nós estamos trabalhando aí simplesmente a coisa que vocês estão vendo, não tenham visto, é maior ou igual. Mas viram também lá quando nós fizemos a revisão de conjunto dos números reais. E o que talvez vocês não tenham visto é como resolver essas equações com esse sinal, maior ou igual, menor ou igual. Tá ok? Então, esse segundo exercício é bem parecido, ó. Log de x menos 3 na base meio maior ou igual a log de 4 na base meio. Observem que essas bases são sempre iguais, ó. Log de x menos 3 na base meio
maior ou igual a log de 4 na base meio. O que nós temos que fazer? Verificar a condição de existência sempre que eu tiver equação aqui, ó. Tanto faz do primeiro como do segundo grau. Então, nós vamos pegar esse termo aqui, ó, e dizer que ele é maior que zero. Então, x menos 3 maior que zero, vou chamar isso de equação 1. Pego esse menos 1, menos 3, levo para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica x maior que 3. Eu já tenho uma das condições de existência. Agora, quanto é o valor do logaritmando do segundo termo? É 4. E a base é meio. Se essas bases são menor que 1 e maior que 0, essa função, aliás, essa inequação, ela é decrescente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Pegando o gráfico, para fazer o gráfico. Quem é a base? A base é meio, ou seja, o A é meio, que é menor que 1. Logo, a função é decrescente. Se fosse maior que 1, seria crescente. Então, gente, pode ser que numa provinha de Enem, eles botam o logaritmo só para você dizer se ele é crescente ou decrescente. Basta você olhar para a base. Se ele botar a base negativa, isso nem existe. A base tem que ser sempre positiva. Tem que ser diferente de 1, mas tem que ser maior que 0. Tá ok? Então, nesse caso, a base é menor que 1, logo ela é decrescente. Aí você mata uma questão dessa só olhando para o problema sem ter que resolver. Aí, ó, vamos ver o gráfico aqui, ó. A equação do logaritmo é log de x menos 3 na base meio maior ou igual a log de 4 na base meio. Então, esse logaritmando bem aqui, ó, x menos 3 e 4, bem aqui. Esses são os valores do x. Ó. Isso tudo aqui é como se fosse o x. E aqui também. Agora, olha o que vai acontecer. Que é o logaritmo de x menos 3 na base meio. Aqui, ó, no x é só o logaritmando, esse termo aqui, ó. Quando eu falo do logaritmo, eu trabalho no y. Então, log de x menos 3 na base meio, bem aqui, ó. E do outro lado, quanto é o logaritmo? Logaritmo de 4 na base meio. Observe que à medida que eu aumentar para x, ó, eu diminuo para y. Tá ok? Então, eu já sabia que esse gráfico ia dar uma curva de forma decrescente. Por quê? Porque a base é menor que 1. Aqui, ó, observando o eixo x, ó, temos x menos 3 menor ou igual a 4. O sentido da desigualdade se inverte, ó. Então, um é maior, o outro é menor. Então, x menos 3 menor ou igual a 4. O sentido da desigualdade se inverte. Logo, x menos 3 menor que 4, menor ou igual, né? Leva esse termo para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica 4 mais 3 dá 7. Então, o x tem que ser menor ou igual a 7. Nós não já tínhamos a equação 1, agora isso aqui é a equação 2, tá? E como nós temos dois valores para x, nós vamos fazer a mesma coisa que na primeira, trabalhar com a interseção entre esses dois elementos. X menor que 7 e x menor que 3. Então, a equação 1, ó, x em aberto, diferente de 3, maior que 3. Ó. Professor, por que é maior que 3? Vamos voltar lá e ver por quê. Ó. Porque a gente tem que fazer o logaritmando
maior que zero quando eu levo para o primeiro membro, para o segundo membro, o x vai com o sinal trocado, logo é x maior que 3, que eu estou chamando de equação 1. Então fica, ó, x menos 3 menor que 4, no caso vai inverter, né? X, esse termo vai para o segundo membro, vai com o sinal trocado, o 4 já está no segundo membro, fica 4 mais 3, 7. Eu estou chamando isso aqui de equação 2. E como nós temos dois valores de x, nós vamos para a interseção. Então, para a primeira reta, que é a equação 1, o x é diferente de 3, está a bolinha aberta, não pode ser 3. Aqui, ó, está em aberto, porque o sinal é só 1. Segundo caso, é fechado. Por que é fechado? Porque o sinal são dois sinais, ó, menor ou igual. Maior que 3 é tudo que está à sua direita. Ó. Menor ou igual a 7 é tudo que está à esquerda. Agora nós vamos cruzar as três retas para ver aonde tem as duas primeiras. Bem aqui eu tenho as duas primeiras? Não, eu só tenho a segunda. Bem aqui eu tenho as duas retas primeiras? Não, está em aberto também. Ó. Agora, à direita do 7, ó, quando eu desço uma perpendicular, ó, eu vou encontrar valores nas duas, ó, tanto na reta 1 como na reta 2. Então, tudo isso aqui, ó, é a interseção até o 7. Professor, por que eu não posso ter o 8? Porque na reta 2 não tem o valor de 8, só tem até o valor de 7. Logo, a solução desse problema é isso aqui, ó. Fica entre 3 aberto e 7 fechado. Está bem aqui numa terceira reta, tudo em um amarelo escuro, tá? Então, a interseção, vocês sabem, são valores que estão no conjunto A ou no conjunto 1 e no conjunto 2. Então, os valores vão de 3 a 7. Aberto no 3 e fechado no 7. Então, a resposta fica assim, ó. Eu tenho conjunto solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3 e menor ou igual a 7. Conjunto solução é o x pertencente aos reais, tal que o x é maior que 3 e menor ou igual a 4. X pertencente aos reais, onde o x é maior que 3 e menor ou igual a 7. Professor, mas como é que o senhor fez isso mesmo? Na primeira equação, o x é 3, só que ele é maior. Então, fica aberto. Se fosse maior ou igual, ficava fechado. Então, são todos os valores maior que 3. E na equação 2, ó, eu encontrei que o x é menor ou igual a 7. São todos os valores menores ou igual a 7, inclusive o 7. Aí eu passo uma reta perpendicular ao 3 até tocar na terceira reta. Ora, o 3, eu tenho 3 na primeira e na segunda? Não, porque o 3 está em aberto. Ó. Tem a partir do 3,1. Tá ok? Então, esse caso vai ficar aberto. Agora, a partir do 3, ó, eu tenho valores tanto na reta 1 como na reta 2, até chegar no 7 fechado. Por que agora é fechado, professor? Porque o sinal é que manda. Quando eu tenho dois sinais, no caso menor ou igual, fica fechado. Se fosse maior ou igual, seria só a direita. Como é menor ou igual, fica tudo à esquerda. Aí eu passo retas paralelas aqui, ó, até tocar na terceira reta, que é a interseção das duas primeiras. Ó. Se eu tocar no primeiro e no segundo e tiver valores, é porque vai ter na terceira. Ó. Então, eu tenho, bem aqui, vamos supor, 4. 4 bem aqui, não tem? Tem. Então, eu tenho 4 bem aqui. Bem aqui eu tenho 5. Na primeira, tenho 5 na segunda. Eu baixo até aqui e encontro a terceira. No 7, eu tenho 7 na de cima? Tenho, na reta de cima. Tenho 7 na reta de baixo? Tenho. Logo, eu tenho reta
também, eu tenho 7 também na terceira. Então, o conjunto solução é um x pertencente aos reais, tal que o x é maior que 3 e menor ou igual a 7. Professor, e por que não é maior ou igual a 3? Porque esse sinal lá é menor. Tá ok? Aliás, no caso maior, né? Só tem um sinal nessa primeira situação. Se é só um sinal, aqui vai ficar só um sinal e vai ficar com a bolinha aberta. Interseção entre conjunto dos reais. Vejam lá no livro de vocês, tá? Que tem tranquilo isso aqui. Então, peguem o caderno e vejam lá nas primeiras aulas do primeiro bimestre. Tá ok, gente? Então, essa é a resposta da letra B, aliás, do segundo problema, tá ok? Onde a função logarítmica, ou a inequação, né, é igual a log de x menos 3 na base meio, maior ou igual a 4, tá ok? Eu acho que não é difícil, basta vocês saberem trabalhar com a equação de primeiro grau, que vocês vão entender a inequação, porque o que muda é só o sinal. Em vez de ser igual